Em 1971, 4 garotos da Grifinória formaram um forte laço de amizade. Uma amizade que mudaria completamente o destino de cada um deles. Eles eram rapazes bagunceiros, imaturos, porém 3 deles eram absolutamente brilhantes e os 4 causaram um forte impacto não apenas em Hogwarts, mas no mundo mágico inteiro. O Wizarding Bruno tem o prazer de apresentar os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas como convidados especiais no vídeo de hoje. Então, venham comigo, porque eu vou contar para vocês a história completa dos marotos. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A história dos marotos começa a bordo do Expresso de Hogwarts, onde o jovem Tiago Potter conheceu Sirius Black em seu primeiro ano em Hogwarts. Os dois rapazes tiveram uma conexão bem forte e logo desenvolveram uma grande amizade. Nessa ocasião, os garotos se sentaram na mesma cabine onde estavam Lilian Evans e Severo Snape. E podemos afirmar com toda certeza que esse primeiro encontro com Lilian e Severo não foi nada agradável. Lilian tinha brigado com sua irmã Petúnia momentos antes de embarcar no trem, então Snape estava tentando ali animar a garota, dizendo como seria legal se ela fosse para Sonserina junto com ele. Porém, um garoto magro de cabelos negros como os de Snape, mas com uma aparência bem cuidada, coisa que não se via em Severo, interferiu na conversa ao ouvir o nome da casa. Quem quer ir para Sonserina? Acho que eu desistiria da escola, você não? Questionou Tiago Potter a um garoto esparramado nos assentos de frente a ele. Sirius Black, o rapaz esparramado nos assentos, respondeu explicando que toda a sua família tinha sido de Sonserina, mas que ele talvez quebrasse essa tradição e fosse para uma casa diferente. Sirius perguntou para Tiago qual casa ele gostaria de ir se pudesse escolher, e sem pensar 2 vezes, Tiago ergueu uma espada invisível e, cheio de orgulho, exclamou: Grifinória, a morada dos destemidos. Como meu pai. Após ouvir essas palavras, Snape fez um muxoxo de descaso que rapidamente chamou a atenção de Tiago, que perguntou a Severo se havia algum problema. Snape então respondeu: não, se você prefere ter mais músculos do que cérebro. Rapidamente o jovem Sirius, que desde criança tinha uma língua bem afiada, respondeu a Snape dizendo o seguinte: e para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Tiago e Sirius caíram na gargalhada, fazendo com que Lilian se incomodasse e chamasse Snape para trocarem de vagão. Em seguida, Tiago tentou fazer Snape tropeçar, mas não conseguiu. E por fim, se ouviu uma voz de dentro da cabine dizendo: a gente se vê, ranhoso! E assim teve início a história de ódio entre os marotos e Severo Snape. Após a seleção das casas, Tiago e Sirius conheceram um tranquilo e quieto, mas muito inteligente Remo Lupin, que já tinha feito amizade com um menino baixinho e gordinho chamado Pedro Pettigrew. A partir daí, os 4 rapazes criaram uma amizade inseparável. Vale lembrar que os 4 garotos foram selecionados para Grifinória, assim como Lilian. Já Snape foi selecionado para Sonserina, como ele tanto desejava. Durante seu tempo na escola, os marotos eram vistos, pelo menos por eles mesmos, como as estrelas de Hogwarts. Eles eram como popstars, 4 dos alunos mais populares da escola. Tiago era um excelente jogador de quadribol, e aqui eu vou dizer uma coisa que muito provavelmente vocês não sabiam. No filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry fica sabendo que o pai dele também tinha jogado pelo time de quadribol da Grifinória e que ele tinha sido o apanhador do time, tal como Harry. No entanto, de acordo com uma entrevista no ano de 2000, dada pela autora J.K. Rowling à Scholastic Books, Tiago era na verdade um artilheiro e não um apanhador. Legal essa curiosidade, né? Tiago era o tipo de garoto que gostava de aparecer. Ele tinha a mania de arrepiar os cabelos para parecer que ele tinha acabado de descer da vassoura. Em sua adolescência, ele foi descrito pela própria Lilian como sendo um cafajeste, tirano e arrogante. Obviamente que alguns anos depois ela mudou totalmente de opinião, né? Afinal de contas, eles se casaram. Se ela pensasse que ele ainda era um cafajeste, tirano e arrogante, acredito que ela não teria casado com ele. Sirius era o rebelde do grupo. Era um rapaz muito bonito e que se orgulhava muito de contrariar e desafiar os costumes de sua família.
Ele tinha a mania de enfeitar as paredes do quarto dele com as cores da Grifinória, o que sem dúvida para uma família de Sonserinos fanáticos era algo aterrorizante. E para piorar ainda mais, ele também colocava fotos de motocicletas e garotas trouxas nas paredes, o que certamente deveria ser uma incrível ofensa aos pais supremacistas que ele tinha. Remo Lupin era o mais sensato dos quatro. Por várias vezes, e na grande maioria delas sem ter sucesso, ele tentava manter o resto dos rapazes sob controle e fora de encrencas. Quanto ao Pedro, bem, digamos que Pedro era o menos brilhante do grupo, e seu hábito de se aliar a pessoas mais fortes e mais inteligentes do que ele, fosse por admiração ou covardia, viria a desempenhar um papel importante em eventos futuros. Mesmo com todo o companheirismo e amizade entre os quatro rapazes, havia uma coisa que tornava um deles diferente dos outros. Uma condição que marcou a vida de Remo Lupin para sempre. Quando criança, Remo foi atacado por Lobo Greyback, um lobisomem cruel que tinha como missão de vida transformar o maior número de pessoas possível em lobisomem. Embora Lupin tenha sobrevivido ao ataque de Greyback, ele não escapou da licantropia, que é a doença mágica que transforma uma pessoa mordida por um lobisomem em lobisomem. Por causa disso, Remo ficou muito próximo de não frequentar Hogwarts. Seus pais Hope e Leol Lupin acreditavam que seria impossível seu filho ir para a escola e ao mesmo tempo lidar com suas transformações mensais, algo que deixava o menino muito fraco fisicamente. Além disso, os pais de Remo pensavam em todo o preconceito que ele poderia sofrer dos outros alunos e de toda a comunidade bruxa ao frequentar a escola, já que lobisomens não eram bem vistos entre a maioria dos bruxos. Só que Alvo Dumbledore, que já era diretor da escola na época, foi até a casa dos pais de Remo e os convenceu a deixá-lo frequentar Hogwarts, explicando que algo seria feito para ajudar o rapaz na época de suas transformações. Dumbledore então construiu uma passagem secreta, um túnel que ia dos terrenos da escola até uma casa desabitada e com um aspecto mal assombrado no vilarejo de Hogsmeade. Para evitar que os outros alunos descobrissem essa passagem, o diretor pediu que fosse plantado um salgueiro lutador bem em cima da entrada do túnel. Sendo assim, todas as noites de lua cheia, Remo era conduzido por essa passagem secreta até a casa desabitada, onde ele podia se transformar em lobisomem sem correr o risco de machucar alguém. Só que essas transformações eram sempre muito difíceis e dolorosas, e Remo muitas vezes mordia a si mesmo na falta de alguém para morder. Eram noites de muito sofrimento para o jovem Lupin. Por não existirem evidências de moradores nessa casa, e as pessoas sempre ouvirem gritos vindos do local, a casa passou a ser conhecida como a Casa dos Gritos. Os moradores de Hogsmeade passaram a acreditar que a casa era mal assombrada, e logo o edifício passou a ser reconhecido como o local mais mal assombrado da Grã-Bretanha. Esses rumores eram alimentados pelo próprio Dumbledore, porque no fim das contas, eles ajudavam a manter o segredo de Remo em segurança. Mesmo com todo esse sofrimento em suas transformações, Remo nunca havia sido tão feliz na vida. Pela primeira vez ele tinha amigos, e amigos de verdade, por isso ele temia que se Tiago, Sirius e Pedro descobrissem o seu segredo, se descobrissem que ele era um lobisomem, eles o abandonariam. Mas com o passar do tempo ficou difícil de esconder tudo isso e os rapazes começaram a notar que Remo sumia uma vez a cada mês. Nessas ocasiões, Remo sempre inventava uma desculpa aqui e outra ali, dizendo que sua mãe estava doente, que por isso ele tinha ido para casa visitar ela. Só que um dia, Remo foi finalmente descoberto. O que ele mais temia aconteceu. Seus amigos descobriram toda a verdade sobre ele, mas ao invés de abandoná-lo, eles decidiram fazer algo que, na minha opinião, foi um dos gestos de amor e amizade mais bonitos de toda a saga de Harry Potter. Os rapazes fizeram algo que não só tornou as transformações de Remo mais suportáveis, como também proporcionou a ele alguns dos momentos mais inesquecíveis e felizes de sua vida. Eles decidiram que eles se transformariam em animagos. Tiago e Sirius eram dois dos alunos mais inteligentes da escola na época, e eles se empenharam ao máximo para aprenderem a se transformar em animagos. Porém, essa era uma magia extremamente avançada e obviamente não seria uma tarefa fácil. Além do que, havia muita coisa que podia dar errado nesse processo. E a possibilidade dos garotos sofrerem danos mágicos permanentes se alguma coisa não fosse feita corretamente era enorme. Um animago era um bruxo ou bruxa que podia se transformar em um animal e voltar à sua forma humana a hora que quisesse. Era uma magia realmente muito complexa. Foram quase 3 anos de estudo e muito empenho dos dois. Inclusive,
para ajudar Pedro a se transformar também, já que o garoto não possuía o mesmo talento e habilidades que eles possuíam. Até que no 5º ano dos garotos em Hogwarts eles conseguiram realizar essa transformação. E assim surgiram os senhores Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Pedro era Rabicho, que se transformava em um rato marrom. Em inglês, o apelido original de Pedro é Wormtail, que é a união das palavras worm, que significa verme ou minhoca, e tail, que significa cauda ou rabo de animal. Então, Wormtail seria cauda de minhoca. Pedro ganhou esse apelido por causa do formato de sua cauda quando ele se transformava em rato. Sirius era Almofadinhas, que se transformava em um cão preto enorme, quase do tamanho de um urso. Em inglês, o apelido original de Sirius é Padfoot, que é a união das palavras pad, que pode significar travesseiro ou almofada, e foot, que significa pé. Então, Padfoot seria pé de almofada, ou como Lia Wyler traduziu brilhantemente, almofadinhas. Tiago tornou-se Pontas, um veado que era tão grande quanto o cão preto em que Sirius se transformava. O apelido original de Tiago em inglês é prongs, que em inglês significa uma de 2 ou mais pontas afiadas em um objeto, tipo a ponta de um garfo. Por isso o nome em inglês foi traduzido para Pontas. Remo também ganhou um apelido, Aluado, que no original em inglês é Moony. Moony representa algo que esteja ligado à lua. Logo entendemos por que a palavra escolhida para a tradução em português foi aluado. Bem, quando Remo estava em sua forma de lobisomem, ele não tinha o controle absoluto das ações dele perto dos humanos, mas perto dos seus amigos transformados em animais ele se comportava muito bem. E graças a isso os rapazes foram capazes de cuidar dele durante as noites de transformação, as noites de lua cheia, evitando que ele se machucasse ou machucasse alguém. O próprio Lupin disse em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era o de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. Inclusive, em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Remo conta que por causa dessas caminhadas à luz do luar, eles passaram a conhecer todo o interior e exterior de Hogwarts e suas redondezas, e por isso eles conseguiram registrar todas as passagens secretas do castelo e cada canto que existia na escola, e até mesmo alguns pontos do vilarejo de Hogsmeade. E como resultado de todos esses registros, surgiu o Mapa do Maroto, um dos artefatos mágicos mais legais do mundo bruxo. Apesar de serem muito populares na escola, os marotos não eram adorados por todos. Tiago e Sirius eram jovens brilhantes, mas muito imaturos, e por causa disso, muitas vezes eles agiam como verdadeiros idiotas. Até pra mim, que sou muito fã dos dois. Eles eram particularmente cruéis com Severo Snape, e Snape também não ficava atrás não, tá? Às vezes os filmes passam a impressão de que Tiago e Sirius eram dois canalhas, e muitas vezes eles foram mesmo, e que Snape era um santinho, injustiçado, e isso tá bem longe de ser verdade. Snape, por exemplo, vivia espionando os marotos para descobrir o que eles andavam fazendo na tentativa de conseguir que eles fossem expulsos de Hogwarts. Mas enfim, falamos sobre isso em outra ocasião. O ponto principal aqui é que Tiago e Sirius odiavam Severo e Severo odiava Tiago e Sirius. Mas teve uma ocasião em que os dois garotos passaram de todos os limites numa babaquice que eles chamaram de brincadeira. Aconteceu no 5º ano deles em Hogwarts após fazerem a prova para os Nons, níveis ordinários de magia. Quando terminaram seus testes, os 4 garotos foram se sentar à sombra de uma árvore próxima ao Lago Negro. Severo não estava muito longe deles e ele estava profundamente concentrado no exame que ele tinha acabado de fazer. Sirius estava entediado e Tiago achou que humilhar Snape seria uma boa maneira de tirar seu amigo do tédio. Ao ver Snape, Tiago e Sirius começaram o seu showzinho. Com um ar de superioridade, Tiago foi em direção de Snape com a intenção de provocar o garoto. E começou chamando ele de Ranhoso, um apelido que Snape detestava e que tinha sido dado a ele por Tiago e Sirius. Sem pensar 2 vezes, Snape deixou sua mochila cair no chão e colocou as mãos dentro das vestes para pegar sua varinha, porém Tiago foi mais rápido e desarmou ele com o feitiço Expelliarmus. Sirius agora gargalhava que só, já não havia nenhum indício de que um dia na vida ele tivesse ficado entediado. Mas infelizmente o abuso dos garotos foi muito mais além, e a essa altura vários alunos já estavam assistindo ao showzinho de Tiago e Sirius. Snape foi humilhado na frente de todos, até o ponto em que ele foi posto no ar de cabeça para baixo, com suas vestes caindo pelo avesso, revelando uma cueca muito encardida. Lilian Evans, que nessa época não suportava Sirius e muito menos Tiago, tentou fazer com que os garotos deixassem Severo em paz, e ela até consegue isso após ter puxado sua própria varinha contra Tiago.
Porém, Snape naquele momento estava tomado pela raiva e acabou dizendo que não precisava da ajuda de uma sangue ruim como Lilian. Isso pôs fim ao showzinho de horrores dos marotos, mas também encerrou de uma vez por todas a amizade entre Lilian Evans e Severo Snape. E, obviamente, só aumentou ainda mais a antipatia que Lilian sentia por Tiago Potter. Até que em algum momento do 7º ano dos marotos em Hogwarts, o que parecia ser impossível aconteceu. Tiago Potter finalmente havia amadurecido e Lilian passou a ver ele com outros olhos. Os dois se tornaram monitores-chefes naquele ano e certamente passaram bastante tempo juntos. De alguma forma, Tiago foi capaz de mostrar para Lilian que ele não era mais aquele cafajeste, tirano e arrogante que um dia ela mesmo disse que ele era. Nesse período, eles começaram a sair juntos. É possível que a iminente guerra contra Voldemort e seus seguidores abriram os olhos de Tiago para torná-lo um jovem mais sério e mais preocupado com assuntos mais importantes do que perseguir e azarar outros alunos pelos corredores da escola, ou chamar a atenção das garotas como ele adorava fazer. Após seus estudos em Hogwarts, Lilian, Tiago, Sirius, Remo e Pedro se uniram a Dumbledore na Ordem da Fênix e passaram a lutar abertamente contra o Lorde das Trevas e seus comensais da morte. Tiago e Lilian se casaram em alguma data entre o verão de 1978 e o outono de 1979 e Sirius Black foi o padrinho deles. Nessa época, eles estavam totalmente envolvidos na luta contra as artes das trevas e eram peças importantes para o lado do bem na chamada Primeira Guerra Bruxa. E em algum momento, eles chegaram a desafiar Voldemort pessoalmente por 3 vezes. Lilian engravidou durante o outono de 1979 e no dia 31 de julho de 1980 ela deu à luz ao único filho do casal Potter, Harry. Sirius foi escolhido por Tiago e Lilian para ser o padrinho do menino. Foi aí que uma profecia feita por Sibylla Trelawney a Dumbledore no bar Cabeça de Javali mudou completamente o rumo da vida dos Potter e dos marotos. Sibylla profetizou que um menino nascido no final do mês de julho teria o poder para derrotar o Lorde das Trevas. Voldemort ficou sabendo apenas de uma parte dessa profecia e interpretou que o menino que teria o poder para derrotá-lo era Harry Potter, o filho de Tiago e Lilian Potter. Tentando proteger a família, Lilian e Tiago se utilizaram do feitiço Fidelius para se esconderem em sua própria casa em Godric's Hollow. O feitiço Fidelius consiste em esconder um segredo por meio da magia. No caso dos Potter, o segredo era a localização deles. O feitiço só poderia ser quebrado se o bruxo que possuísse esse segredo, o fiel do segredo, contasse voluntariamente esse segredo para alguém. A princípio, todos acharam que Sirius era o fiel do segredo. Só que o próprio Sirius tinha convencido Tiago e Lilian de que seria uma estratégia melhor e mais inesperada se eles tornassem Pedro Pettigrew, o detentor do segredo. Sirius achava que Voldemort nunca iria desconfiar que eles escolheriam alguém como Pedro para ser o fiel do segredo. Mas o que ninguém sabia era que Pedro, a essa altura, já tinha se unido a Voldemort e trabalhava como um dos seus espiões. Desde sua juventude, Pedro tinha uma personalidade fraca e covarde. Desde criança, ele parecia ter a tendência de se unir a indivíduos que ele achava que eram mais fortes e mais inteligentes do que ele. E foi assim que ele traiu seus amigos, revelando o segredo da localização deles para Voldemort. Então, no dia 31 de outubro de 1981, Voldemort foi pessoalmente até a casa dos Potter. E primeiro matou Tiago, que estava sem sua varinha quando o bruxo das trevas entrou de repente em sua casa. Tiago foi morto rapidamente por uma maldição da morte, enquanto tentava atrasar Voldemort para que Lilian tivesse tempo de fugir com o pequeno Harry. Lilian foi morta em seguida, no quarto de Harry, mas não sem antes conceder uma poderosa proteção ao seu filho. Proteção essa que não apenas impediu que o menino fosse morto por Voldemort, mas também fez com que a própria maldição do bruxo se voltasse contra ele, deixando ele debilitado e quase sem poderes por muito tempo. E assim, Voldemort foi derrotado pela primeira vez, e a Primeira Guerra Bruxa encontrou seu fim. Contudo, Pontas, um dos 4 marotos e sua esposa Lilian haviam perdido suas vidas. Nesse meio tempo, Sirius tinha ido visitar Pedro em seu esconderijo, porém, ao chegar lá e não encontrar ninguém, e ao perceber que não tinha nenhum indício de que o lugar tinha sido invadido por comensais da morte, ele teve medo do que poderia ter acontecido e foi direto para a casa de Tiago e Lilian, onde encontrou seus amados amigos mortos. Nesse momento, Sirius encontra Hagrid, que tinha ido até a casa dos Potter a pedido de Dumbledore. Sirius ainda tenta convencer Hagrid a entregar Harry, dizendo que ele era padrinho do menino e queria cuidar dele. Hagrid então diz que Dumbledore tinha lhe dado ordens de levar o menino com ele. Então Sirius deixa sua moto voadora com Hagrid
dizendo que ele não precisava mais dela e sai à procura de Pedro. A essa altura, a Almofadinhas já tinha entendido que Rabicho tinha traído seus amigos. Quando Sirius finalmente encontrou Pedro, ele foi surpreendido pelo traidor. Rabicho provocou uma explosão enorme que causou a morte de 12 trouxas que estavam num raio de 6 metros do local. Logo em seguida, ele cortou seu próprio dedo e se transformou em rato, forjando sua própria morte na tentativa de incriminar Sirius e se esconder. E aí vocês se lembram que eu falei que todos acreditavam que Sirius era o fiel do segredo dos Potter? Pois é, quando os Aurores chegaram no local e viram toda aquela confusão, eles acreditaram que Sirius havia matado todas aquelas pessoas, e eles entenderam também que Pedro tinha ido atrás de Sirius na tentativa de capturá-lo por ter traído seus amigos, mas acabou sendo assassinado por Black nessa tentativa. Foi assim que Almofadinhas foi preso em Azkaban de maneira injusta, acusado de ter traído os Potter, de ser partidário de você sabe quem e de ter assassinado Pedro Pettigrew. Sirius ficou preso em Azkaban por 12 anos, acusado de crimes que ele não tinha cometido. Na prisão ele conseguiu manter sua sanidade mental apenas porque sabia que era inocente. Esse pensamento, que de certo modo não era feliz, o manteve são, mesmo estando rodeado por dementadores. Até que em 1993, Almofadinhas escapou de Azkaban depois de ver Perebas, o rato de Rony, em um artigo do Profeta Diário que Cornélio Fudge tinha dado para ele na prisão. O artigo continha uma foto da família Weasley que havia ganhado na loteria e tinha feito uma viagem para o Egito. Sirius reconheceu Perebas como sendo Rabicho, seu ex-amigo e traidor Pedro Pettigrew. E por volta do dia 1 de agosto, Black se transformou em sua forma animago de cão preto e aproveitou a sua perda de peso extrema para deslizar através da porta de sua cela enquanto os dementadores estavam trazendo comida para ele. Almofadinhas nadou todo o Mar do Norte para encontrar Pettigrew. Durante esse período de fugitivo, Sirius vivia mais em forma de cachorro. Como ele era um animago não registrado, assim como seus amigos, ninguém sabia que aquele cão preto gigantesco era, na verdade, Sirius Black. Então ele aproveitou a ocasião para espiar Harry na Rua dos Alfeneiros antes do garoto partir para Hogwarts e também para assistir o seu afilhado em seus jogos de quadribol. Além disso, é Sirius que dá a vassoura Firebolt de presente para Harry. Sirius tentou por diversas vezes capturar Rabicho. Ele teve até muita ajuda de Bichento, o gato da Hermione, mas não teve sucesso. Inclusive, ele arriscou ser recapturado algumas vezes na tentativa de agarrar seu ex-amigo. Até que no dia 6 de junho de 1994, depois da execução de Bicuço, o enorme cão preto apareceu de surpresa para Harry, Rony e Hermione, que tinham acabado de assistir à execução do hipogrifo. Percebendo que Rabicho estava com Rony, Sirius atacou o garoto mordendo ele no braço e aí arrastou Rony para dentro da passagem secreta que ficava embaixo do Salgueiro Lutador e ia até a Casa dos Gritos. Tudo isso para capturar Rabicho. Nesse meio tempo, Remo Lupin, que estava trabalhando como professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, acaba vendo Pedro Pettigrew no mapa do Maroto. E aí ele compreende o que realmente tinha acontecido. Ele percebe que Sirius era inocente e que Pedro era o traidor que tinha revelado o segredo da localização dos Potter para Voldemort. Depois disso, Remo vai até a Casa dos Gritos e ali Sirius e ele contam a história dos marotos para Harry, Rony e Hermione, que finalmente são convencidos de que Sirius era inocente, que ele não tinha traído seus amigos e muito menos matado o Pettigrew, ou aqueles 12 trouxas, né? Rabicho finalmente tem sua identidade revelada após Aluado e Almofadinhas o forçarem magicamente a retornar para sua forma humana. Mas no fim das contas, ele consegue escapar no meio da confusão causada pela transformação de Lupin em lobisomem. Sirius acaba sendo capturado mais uma vez e novamente sem condições de provar a sua inocência por causa da fuga de Pedro. Só que com a ajuda de Harry e Hermione, que voltam no tempo por meio do vira-tempo, Sirius consegue escapar, se tornando mais uma vez um fugitivo do Ministério. Depois de toda essa confusão, Remo decide pedir demissão de Hogwarts ao saber que sua identidade de lobisomem tinha sido revelada pelo professor Snape. Olha só como é que o Snape era bonzinho. Olha só como é que ele era realmente um inocente injustiçado. Vai vendo. A partir daí, Lupin passou a viver uma vida muito triste, muitas vezes separado da comunidade bruxa por causa do preconceito que sofria por ser lobisomem. Após todos esses acontecimentos, Sirius continuou a viver sua vida de fugitivo.
Só que agora ele e Harry eram como uma família, ainda que não fossem da maneira como eles tinham imaginado. Mas eles se correspondiam por carta, eles se encontravam em algumas ocasiões, até que o retorno de Lord Voldemort fez com que Sirius oferecesse a antiga casa dos pais dele para a sede da Ordem da Fênix. A partir daí ele passou a viver escondido na casa, que teve sua localização protegida pelo feitiço Fidelius. Embora tivesse que permanecer escondido, Sirius passou a ter uma vida um pouquinho mais digna e teve a oportunidade de conviver um pouco mais com Harry. Só que uma série de acontecimentos acabaram levando Sirius à morte. Nosso amado Almofadinhas encontrou o fim de sua vida no dia 18 de julho de 1996, dentro do Departamento de Mistérios, no Ministério da Magia Britânico, enquanto tentava resgatar Harry e seus amigos das mãos dos Comensais da Morte. Após receber o impacto de um feitiço lançado por sua prima Bellatrix Lestrange, ele caiu para dentro do véu da Câmara da Morte no Departamento de Mistérios. Sirius viveu grande parte de sua vida como fugitivo, um homem condenado por crimes que não tinha cometido. Infelizmente, só depois de sua morte é que ele foi finalmente inocentado de todas as acusações que ele tinha sofrido. Pedro Pettigrew, o Rabicho, continuou a seguir pelo caminho do mal e da covardia, mas acabou tendo um papel significativo na segunda ascensão do Lorde das Trevas. Ele ajudou Voldemort a recuperar o seu corpo físico, inclusive decepando uma de suas mãos como parte da magia que trouxe Voldemort de volta. Rabicho também assassinou Cedrico Diggory pouco depois do garoto aparecer com Harry no cemitério dos Riddle após a última tarefa do torneio Tribruxo. Mas Pedro acabou tendo um fim não muito digno. Ele havia recebido como prêmio de Voldemort uma mão de prata para substituir a mão que ele havia decepado para trazer o Lorde das Trevas de volta. Mas esse presente foi também sua ruína. Rabicho foi morto estrangulado pela sua mão de prata por ter hesitado matar Harry quando ele e seus amigos estavam presos na mansão dos Malfoy. E assim morreu Rabicho, o maroto traidor. Remo Lupin, o aluado, permaneceu fiel ao lado do bem, sendo membro da Ordem da Fênix e cumprindo missões muito importantes entre os lobisomens, na tentativa de evitar que eles se unissem a você sabe quem na Segunda Guerra Bruxa. Eventualmente ele se casou com Nymphadora Tonks e o casal teve um filho, Ted Lupin. Aluado morreu em 1998, sendo o último maroto a morrer. Ele foi morto na Batalha de Hogwarts junto com sua esposa Nymphadora Tonks. A última vez que os marotos foram vistos juntos, Rabicho obviamente não estava ao lado deles, mas Lilian estava. Isso aconteceu na Floresta Proibida. Reunidos pela Pedra da Ressurreição que Harry possuía naquele momento, os marotos ajudaram Harry a encontrar a coragem que precisava para fazer um sacrifício final. Uma brisa gelada que parecia emanar do coração da floresta ergueu os cabelos na testa de Harry. Sabia que eles não o mandariam ir embora, que isto seria uma decisão dele. Vocês ficarão comigo? Até o fim, respondeu Tiago. Eles não poderão vê-los? Somos parte de você, disse Sirius, invisíveis a todos os outros. Esse momento foi importantíssimo para que Voldemort fosse derrotado. Ao se oferecer voluntariamente para morrer pelas pessoas que lutaram na Batalha de Hogwarts, Harry gerou uma proteção semelhante à proteção que sua mãe criou para ele na noite em que ela morreu para salvá-lo. Tanto que depois disso, quando a Batalha de Hogwarts é retomada, a magia de Voldemort passa a não surtir mais um efeito duradouro ao ser direcionada às pessoas que estavam na batalha. Além disso, quando Harry foi atingido pela maldição de Voldemort na Floresta Proibida, a parte da alma de Voldemort que vivia nele foi finalmente destruída, ou seja, o próprio Voldemort destruiu uma de suas últimas Horcruxes. E os marotos estiveram presentes nisso tudo, dando a Harry as forças que ele precisava para agir. Voldemort finalmente foi derrotado e a paz foi restaurada ao mundo mágico. Os marotos haviam partido, mas o legado deles viveria para sempre. Mal feito, feito. Meus bruxos, agora eu quero saber o seguinte: quem é o maroto favorito de vocês? Se vocês pudessem salvar apenas um deles na história, qual deles vocês salvariam? Responda aí nos comentários. Não esquece do like, hein? E aproveita também para ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que rola por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui, e tudo certo, você já é um inscrito aqui do Wizarding Bruno.
A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Fui!